Deixa eu vir para cá já. Esperar um minutinho aí que a minha internet está processando. Ainda não. Tá compartilhando aí, né? Tá. Maravilha. Esse barulhinho é sinal de que estamos gravando, então vamos começar a nossa aula de número 9, fazendo essa revisão da disciplina de Teoria da Contabilidade, unidade 1, né? Onde a gente aprendeu aí o que seria essa chamada estrutura conceitual. Isso aqui, os slides que eu vou usar agora, a seguir, é um resumo dos slides anteriores. Então é importante explicar isso para o pessoal que vai assistir depois, né? Boa noite, bom dia, boa tarde. Seja bem-vindo, obrigado pela participação. E só para reforçar, o material que a gente vai ver aqui é o resumo do resumo. Então, todos eles já estavam, de certa maneira, condensados, né? Só o que está aqui não é só o que vai cair na prova, só para deixar claro, porque esse questionamento ele costuma ser muito comum. Então, no momento da prova, tenha lá todo o material, tenha lá todos os slides, a norma, enfim, tudo aquilo que é interessante, beleza? Reforçando aí a nossa data de avaliação, né, que ficou programada para o dia 29, até então não há nenhum motivo que justifique essa alteração, e isso significa que no dia da prova não teremos aula, tá? Porque assim como eu dou um tempo para vocês fazerem ela fora do dia da prova, eu também fico à disposição naquele dia para tirar dúvidas, enfim, né? E aí, normalmente, eu não marco uma aula dentro do calendário, porque eu sei que alguns preferem sentar aquele dia, fazer naquele momento e resolver, como se fosse o presencial, né? Você vai lá para a sala de aula e é o dia de prova, não tem aula. Mas, se vocês preferirem, vou resolver depois, estou organizando outras coisas, enfim, quero estudar mais, também não vai ter problema. Só fica atento. Se eu disponibilizar o arquivo antes, eu vou avisar vocês no grupo, vou mandar notificação no e-mail institucional, que é muito importante, né? Não cai no e-mail pessoal de vocês. E aí, a partir daquele prazo, já vai ter uma data de início e uma data de fim. Então, pode acontecer de eu lançar essa prova e aí, automaticamente, dia 29 é o último dia. Então, é importante tentar fazer antes, né? Enfim, tirar as dúvidas antes. Se for lançada no dia 29, aí vocês terão um prazo de alguns dias a mais, conforme eu já expliquei também, beleza? E o conteúdo é todo esse, né? Então, como tem tempo aí para poder executar esse processo, eu faço ela de uma forma que atenda todas essas áreas que a gente estudou. Então, o que eu trouxe aqui? O resumo do resumo. Aula número 1, a gente fez uma introdução ao conceito do que viria a ser a teoria da contabilidade, porque ela iniciou-se com algumas perspectivas, né? A gente aprendeu que existem várias doutrinas e essas doutrinas seguem uma linha de raciocínio. Apesar da gente não ter aprofundado muito em todas elas, eu trouxe um resumo dos materiais bibliográficos que a gente tem, para que vocês pudessem acessar e pesquisar, conhecer, né, essas figuras que participaram desse processo de construção do que vem a ser hoje a contabilidade. Então, a gente pode citar o contismo, o personalismo, o controlismo, o reditualismo, que é o rédito que eu comentei com vocês na última aula, né? Conceito principal, vem lá da escola alemã. Patrimonialismo, que é o que a gente está mais familiarizado, né? O conceito também de haciendalismo é muito praticado no Brasil, influenciou em grande parte aqui o nosso trabalho, né? E eu falei naquela aula inicial, inclusive, que o Brasil ele é muito influenciado pela escola italiana, né? O conhecimento veio de lá, mas quando a gente fala escola italiana, a gente está falando da Europa como um todo, porque haviam várias escolas, né, escolas em modo geral, como a gente conhece, centros de estudo, mas ao mesmo tempo várias linhas de pensamento. É isso que a palavra escola também significa nesse contexto. Então é só para reforçar mesmo que quando a gente quer aprofundar nesse nível de conhecimento sobre a contabilidade, entender, por exemplo, de onde é que vem a ideia de hoje usarmos um plano de contas, ou por que nós usamos a terminologia contas, né? Vai vir justamente desse contismo, que é esse primeiro pensamento que foi apresentado lá com o método das partidas dobradas, definindo que cada um dos itens, que hoje a gente chama de patrimônio, para simplificar, deveria ter um nome representativo. Né? Então, parece simples, mas é exatamente por isso que a gente chama o banco de banco na contabilidade. Porque eu dou o nome às contas e entendo que as contas possuem movimentação a débito e a crédito e isso vai resultar em alguma informação. Né? O personalismo ali fez uma modificação ao longo do processo e adotou, entendendo, né, misturando muito mais o conceito do patrimônio da pessoa física com o da jurídica, ainda que separado, entendia-se que a pessoa jurídica era uma entidade viva, ela possuía essa personalidade própria, essas características próprias, e o controle não era necessariamente patrimonial.
O próprio controlismo vem para complementar e dizer, olha, você precisa ter uma ideia do que entrou, do que saiu e qual é o resultado disso. E aí depois o reditualismo, que é esse processo de resultado, né, que a gente obtém de acordo com a informação de entrada e saída para geração de dados ali, de informação, melhor dizendo, com esses dados a fim de tomada de decisão. Patrimonialismo, que é o que generaliza o que a gente conhece hoje como contabilidade, e o próprio aziendalismo, né, que, por exemplo, a parte da administração pública, né, que a gente conhece hoje, até os dias de hoje, é chamado de fazenda, né, Secretaria da Fazenda. Significa, é um termo muito antigo, que vinha sendo muito utilizado desde a época do Brasil Império, né, e aí automaticamente foi ficando, o pessoal continua utilizando essa mesma terminologia. Por quê? Porque vem justamente do aziendalismo, né? A azienda é fazenda, é o espaço produtivo que precisa ser controlado e, diante desse controle, são necessárias algumas decisões para serem tomadas por quem controla esse processo. Então, todas as escolas aí, para quem quiser aprofundar, enfim, for fazer algum estudo mais dedicado. Depois ainda eu comentei com vocês que a gente precisa sempre ter em mente, né, que existe uma legislação que se adequa à nossa profissão e que faz com que nós estejamos sujeitos ao Conselho Federal de Contabilidade. Né? Então tá aí o decreto-lei, é muito importante que vocês deem uma olhada, que vocês façam a leitura, fundamentalmente até do artigo 12, que eu citei em específico, né? Não só dele, mas de tudo. Porque, por exemplo, no artigo 12 é que está escrito que você precisa ter o diploma. E além do diploma, você precisa, então, desse registro. E para a obtenção do registro, aí tem uma outra normativa que define que você precisa, então, passar no exame de suficiência com as características, o jeito que o exame vai ser feito e tudo aquilo, né? Que a gente acaba vendo só ao final. Você vai lá, se inscreve, faz a prova, né, estuda o edital. Mas o edital é baseado justamente nessa normativa, primeiro no decreto-lei e depois na resolução do Conselho Federal que regulamenta esse processo. E, na prática, né, é uma profissão técnico-científica. Tá? Juridicamente falando, isso vai ter um certo peso diferenciando essa profissão de outras em algumas características. Falei para vocês também sobre a questão da contabilidade na perspectiva do Código Civil, ou seja, da obrigatoriedade. Né? Algumas pessoas têm essa ilusão de que, por exemplo, uma empresa do Simples não tem que ter contabilidade, né? E é uma coisa equivocada. No Brasil, a única exceção à regra é ao microempreendedor individual, ele está sim dentro do Simples, mas isso é alocado especificamente a ele. Né? Então, as empresas do Simples Nacional, às vezes, são desobrigadas de algumas outras características, mas a escrituração, a contabilidade, de certa forma, ela precisa ser feita sempre. E, principalmente, para as empresas maiores, né? Que o Simples contempla ali micro e pequenas empresas. O MEI, que é o nosso, então, pequeno empresário, citado no Código Civil, fica dispensado por conta da sua característica excepcional, né? Um tratamento diferenciado precisa ser dado a ele. Aí, só reforçando, né? Levantar anualmente o balanço e o resultado econômico. A expressão da lei de resultado econômico contempla o que a gente chama de DRE, né? É a mesma coisa, a gente tem que entender como sinônimo. Então, o mínimo que se espera de informações é que uma empresa faça o levantamento dessas duas demonstrações. E a gente sabe que para fazer isso tem que fazer contabilidade, seja ela manual ou mecanizada, como a lei fala, né? O digital, como a gente conhece hoje. Aí depois a gente viu, então, a teoria da agência, que é parte principal nessa relação da contabilidade, porque essa teoria da agência vai fazer a definição de um conceito importante, que o próprio escritório, ou as empresas que o escritório atende, vão estar sujeitas a essas teorias organizacionais e comportamentais. Lá na frente, vocês vão voltar a estudar essas teorias, né, junto com outras disciplinas, aplicando aí essas ideias. Aqui a gente viu a da firma e da agência, mas são as principais, aí, as mais objetivas para o nosso caso. Na teoria da agência, que é o que está na nossa ementa, eu coloquei assim, olha, a gente precisa entender que tem o principal e o agente. O que significa isso? O principal é aquele que pede, né, um serviço para ser feito. Normalmente a gente chama isso de empresa. Tudo bem, Eliane? Boa noite, seja bem-vinda, tá? Fica à vontade aí, qualquer coisa, é só me chamar. Então, eu dizia assim, o principal, ele é a empresa, a instituição, né? A gente também poderia falar. Aí, ele sugere ou ele pede que você faça algo como colaborador. Por exemplo, você é o agente neste caso. É muito comum que exista uma chamada assimetria, uma divergência, uma diferença dentre essas informações. Por quê? Porque você executa o serviço de acordo com seus interesses.
ainda que sujeito às normas, ainda que sujeito às características impostas por aquela empresa, aos recursos que ela te oferece. Você está trabalhando por um interesse próprio. É isso que eu quero dizer, resumidamente, né? E aí, quando a gente entende essa dinâmica, a gente percebe que essa assimetria, essa diferença entre quem faz o serviço e quem pediu que ele fosse feito, gera alguns conflitos, gera algumas perspectivas que resultam, por exemplo, em custos, que resultam em situações a serem resolvidas pelo administrador, pelo gestor do negócio, enfim. Né? Então, são dilemas que precisam ser resolvidos. E aí, aqui é só para simplificar o raciocínio. Havendo assimetria, você precisa perceber e compreender as motivações do indivíduo se você é a empresa, se você é o gestor. E se você é o colaborador, você precisa se aproximar mais desses interesses da entidade que você participa, da empresa que você trabalha, a fim de que você consiga atender aquilo que foi proposto. Então, essa relação contratual, essa relação trabalhista, como a gente conhece, ela tem uma dinâmica organizacional, psicológica, ela tem uma dinâmica muito mais profunda, que é digna de estudo. E esse estudo ele está encaixado na contabilidade porque nós trabalhamos uma ciência social. Né? É uma ciência que depende da movimentação da própria sociedade. A contabilidade de 1000 anos atrás não é a mesma de hoje, justamente por causa deste processo. Em seguida, eu apresentei para vocês aqueles slides explicando a origem das normas, né, falando um pouquinho sobre as diferenças e as convergências que a gente tem, para não ficar muita confusão aí no raciocínio, porque quando você começa a estudar a parte técnica é meio confuso. E aí eu resumi. A gente vai ter normas profissionais e normas técnicas. Expliquei para vocês que dá para estudar pelo CPC ou pela NBC do mesmo jeito. A diferença é que o CPC ele vai trabalhar um instituto, uma forma de escrita mais técnica, né, dedicada a profissionais da área, principalmente aqueles que já possuem uma experiência de campo. Se você é um estudante, é recomendado que você trabalhe com as normas, porque as normas elas são criadas, inclusive, não somente para os contadores, mas são normas de orientação geral, né, e os contadores seguem essas normas a fim de aplicar aqueles preceitos. Então, a gente viu, né, as normas profissionais, que serão as normas de exercício. Então, onde é que eu vou estudar, por exemplo, a conduta necessária para eu executar o código de ética, né? Eu vou estudar isso na NBC-PG, que é a norma brasileira de contabilidade, para falar certinho, profissional geral, né? Aplicada aí a todos os profissionais que a gente chama de contadores. Aí eu vou ter classificações específicas, que seria o auditor e o perito. Por quê? Por conta dos exames que são cobrados para essas profissões. Deriva da contabilidade, né? Você precisa ali automaticamente ter sido contador, ter ali o diploma de contabilidade para ser um auditor, beleza? Mas para ser um auditor, ainda tem mais uma etapa, ainda tem mais um processo. Né? Para ser um perito, por exemplo, você vai ter que fazer outra prova, um outro exame de suficiência com um conteúdo mais específico, né? Além daquele que você fez para se tornar um contador. Falei também das normas técnicas, que nada mais são do que esse resumo de doutrina, regra e procedimento. Então, isso tem que ficar claro para vocês, inclusive eu pretendo cobrar isso na nossa avaliação, por quê? Daí, se eu quero, o meu dilema, eu estou querendo me fundamentar, né? Eu estou querendo entender o que é certo, o que é errado, o que eu preciso fazer, como é que eu faço, qual que é a regra que eu tenho que seguir. Se é uma regra de procedimento, para onde que eu vou? NBC, TG. Né? Se é ou específicas também, mas normas técnicas. Se é uma regra de conduta, eu vou para a norma geral, profissional geral, de conduta, de prática, no sentido de caráter, no sentido de elementos constitutivos desta profissão, né? Quais são os princípios e valores que eu preciso ter para executar esse trabalho, e etc., em virtude da natureza da informação que nós trabalhamos. Então, foi só para realmente relembrar. Vou estudar para concurso público, para ser contador da prefeitura que eu resido, que eu quero morar, porque meu sonho é morar na praia, eu vou fazer um concurso quando estiver naquela prefeitura daquela praia, naquele governo do estado. Você está prometendo para nós aí um concurso público, né? O que você vai ter que estudar? NBC-TSP, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica aplicada ao setor público. Tá? É a técnica aplicada à dinâmica do setor público. Quero estudar para trabalhar com perícia, você vai ter um conjunto de normas específicos da perícia, desde os conceitos básicos éticos até a aplicação de trabalhos e, inclusive, a asseguração da informação. Então, é interessante que vocês entendam essa dinâmica para conseguir realmente perceber esse processo. Se eu comecei meu escritório agora, não sei nem por onde começar. Vai para a norma simplificada para as pequenas e médias empresas.
vai ver lá a ideia de um plano de contas, você vai ver lá a estrutura mínima que se espera de você, vai para as normas completas para aprender a estruturar e elaborar as demonstrações contábeis de acordo com o que a norma pede. E aí, um passo leva ao outro, uma hora esse conhecimento ele vai fazendo essa conjunção, né, vai juntando todas as peças do quebra-cabeça e você vai resolvendo esse enigma. Até aqui, alguma dúvida? Algo que vocês queiram colocar em consideração aí? Tá de boa? Boa, professor. Nada que a gente não tenha visto, né? Como, como eu disse antes, então a premissa é a revisão. Vamos então para a NBC-TG 00, né? Ou o CPC 00, que seria a estrutura conceitual para a elaboração de relatório financeiro. Deixei o link da norma, reforçando aí para quem não se localizou, já postei o material também no SIGA, está à disposição de vocês. Tem a norma em PDF, tem a norma no Word, tem como achar ela, eu expliquei tudo isso nas aulas anteriores também, né? Então, qual que é o conceito que a gente precisa ter em mente? O objetivo é fornecer informações, isso eu falei várias e várias vezes. Essas informações, elas precisam ser úteis para a tomada de decisão. E isso vai envolver a situação de compra e venda ou a manutenção do que a gente chama de instrumento de patrimônio e de dívida. Traduzimos isso naquelas aulas anteriores e eu vou relembrar esse processo. Eu estou falando das operações cotidianas aqui na norma. Quando eu falo de comprar ou vender patrimônio, eu preciso entender que quando eu faço uma venda, eu tenho lá uma venda a prazo, por exemplo, eu constituo um direito a receber. Se eu constituo um direito a receber, eu estou construindo patrimônio conforme a gente estudou na aula, né, de natureza das contas. Então, se eu estou, de alguma forma, mantendo, vendendo, comprando patrimônio, ou até mesmo o conceito de dívida que ele separa aqui, eu estou contemplando aquilo tudo que a gente viu. Concessão ou liquidação de empréstimo, outras formas de crédito, vão, no fim das contas, fazer o quê? Alterar o nosso patrimônio, que é efetivamente o objeto de análise ali da contabilidade, né? O exercício de direito de voto, né? Porque aí a norma ela considera que algumas empresas vão ser sociedades anônimas, vão ter assembleia, vão ter características particulares, complementando o que a legislação diz, ela vai conceituar dessa forma, tá? Então é basicamente para entender assim, olha, você não faz a demonstração contábil para você, contador, de uma empresa que você atende. Você faz essa demonstração contábil para alguém ler aquela informação, entender aquela informação e tomar uma decisão em cima daquilo. Então, vejam que o nível de responsabilidade é muito grande. E esse nível, às vezes, a gente associa só com coisas em específico, apuração de imposto ou uso de códigos e termos mais técnicos em específico. Mas o próprio relatório, por si só, ele precisa gerar uma informação. E se ele não gera isso adequadamente, você está incorrendo em um erro em relação a essa norma também. Aí a gente viu as características qualitativas da informação, que são a base ou a premissa pela qual a gente gera essa informação. Isso aqui está inserido dentro do débito e crédito, né? Então, quando eu falo lá de relevância, eu estou falando de valor preditivo ou confirmatório. Então, como é que eu confirmo uma informação? Como é que eu prevejo se houver ali? Como é que eu crio, então, a expectativa de receita na venda a prazo? Eu faço isso por meio da minha nota fiscal. O contador ele não inventa o débito e crédito que vai ser feito. Ele categoriza o que aconteceu, que são os atos e fatos, que a gente estudou isso em aulas recentes, e categoriza isso na mecânica da contabilidade, respeitando estes preceitos, respeitando a ideia da relevância, da representação fidedigna. E aí eu separei para vocês igual a norma, né? A gente tem as características fundamentais, sem as quais a informação contábil não existe. Então, se ela não é completa, neutra, livre de erro, na medida que é humanamente possível, isso a norma ainda ressalta, né? Na condição de valor preditivo e ou confirmatório, porque pode ter os dois, ou pelo menos um dos dois é obrigatório, eu tenho a informação no sentido, na característica fundamental, na base que eu preciso para poder registrar. Não tenho isso, não vou registrar. Essa é a ideia. Ah, mas e aí como é que fica? Né? Como é que fica uma situação como essa? Eu vou trazer essa informação numa nota explicativa, né? Ou ainda vou trabalhar de acordo com algum conceito mais específico para tentar fazer essa previsão. Vou trabalhar com provisão, vou trabalhar com passivo contingente, entre outras coisas que podem aparecer, né? Então, é mais ou menos essa mecânica. E aí, as características de melhoria, para melhorar a
qualidade da informação, que é isso que significa, vão ser comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade, compreensibilidade. Que, né, a gente viu, depois de estudar e traduzir essa terminologia um pouco mais técnica, a gente viu que nada mais é do que o próprio débito e crédito. Então, para que eu vou colocar um histórico dentro do meu livro diário? Para que eu vou trazer essa informação da nota explicativa? Para tornar aquilo compreensível. Para que eu vou destacar ali a metodologia e falar assim, olha, o CNV foi apurado pelo método do custo médio. Uma vez que eu explico isso, eu estou dando a capacidade de verificação. Porque daí, às vezes, aquela pessoa, ela vai fazer o cálculo, nós dois, que seriam os dois observadores aqui, vamos chegar a um consenso sem necessariamente concordar que aquele método é o melhor. A gente pode discordar. A pessoa pode me falar assim, mas eu acho que aqui aplicava melhor o outro método. Ou ainda, uma avaliação de ativo. Eu cheguei a um número e a pessoa chega a outro, mas a metodologia que foi utilizada é passível de verificação. A comparabilidade, né? E aí eu parto dessa premissa, assim, que eu posso encontrar essas semelhanças e diferenças entre os itens. Né? Então, aí, a partir disso, eu não estou registrando uma coisa que ninguém nunca viu. É mais ou menos essa a ideia. Então, se eu vou registrar um veículo, eu registro ele como veículo. Dou lá as informações para o controle patrimonial, para o controle de imobilizado, mais especificamente. Digo a placa, digo o modelo, digo o ano. Eu não estou inventando um carro. Eu tenho uma nota fiscal, eu tenho toda essa estrutura que me dá embasamento. É que isso tudo acontece meio que no automático no dia a dia, né? E aí, tempestividade, que é a última que eu não comentei, é o tempo da utilidade da informação. Né? Eu citei o exemplo do balanço, que eu vou gerar ele daqui 20 anos. Não vai fazer sentido. Às vezes a gente tem até dificuldade de acompanhar o setor público justamente por causa disso, pelo tempo de espera para a geração da informação. Aí, quando você vai avaliar daqui 10 anos uma empresa, ela já fechou as portas. Não faz sentido. Então, tem que gerar informação em tempo útil sempre, tá? Isso não quer dizer que a escrituração ela vai acontecer simultaneamente às operações da empresa. Por isso, a legislação ela vem, ela complementa, ela estabelece regras, ela faz todo esse processo. Né? Mas o mínimo que se espera é que essa escrituração seja mantida na medida do possível em dia, respeitando a legislação, enfim, as informações estejam à disposição de quem quer que as precise. Lembrando aí, só destacando, né, eu não comentei, mas que quando a gente fala de sociedades anônimas, a gente conhece pouco delas, né, imagina grandes empresas, mas você não precisa necessariamente ter um patrimônio gigantesco para ela ser sociedade anônima. Por isso que é muito interessante que desde já vocês comecem a ler a Lei 6.404. Né? Vai vendo um pedacinho de cada vez, vai procurando uma outra informação lá, a título de curiosidade, quais são as demonstrações obrigatórias e tal, porque isso vai gerando para vocês uma base teórica que daí, na hora que isso for aplicado dentro das outras disciplinas, dentro da teoria da contabilidade também, vai ficar mais fácil de entender. Tá? E não só ela, né? Para quem vai para o setor público, legislação do setor público, para quem vai para a auditoria, legislação aplicada à auditoria, etc. Vimos, então, os conceitos definindo, né, segundo a norma também ainda pela NBCTG, que eu separei em 3 aulas, né, objetivo e características qualitativas da informação, depois ativo, passivo, patrimônio líquido, que são as contas patrimoniais, e por fim as contas de resultado, receita e despesa. Aí aqui eu resumi tudo em uma coisa só, né? Ativo e passivo, para a gente entender mais uma vez, recurso econômico presente controlado pela entidade, derivado ou como resultado de eventos passados, significa o quê? Bens e direitos. Bens e direitos evidenciados na data da demonstração, que só estão lá porque a empresa executou algum tipo de ato ou fato que modificou, criou, alterou o seu patrimônio de alguma forma. Ponto. Só que para a prova, né, para o concurso, digamos assim, para a avaliação teórica da disciplina, você precisa, de fato, utilizar essa expressão. Então, porque existe aí um acobertamento, não sei nem se essa palavra existe, mas existe um conceito mais amplo, né? Eu expliquei para vocês isso, que recurso é diferente, é para eu poder justamente contemplar bens e direitos ao mesmo tempo, na condição e entendendo que bens e direitos, inclusive, possuem subclassificações. Né? Então, o fato dele ser presente é a data da demonstração que traz essa ideia, o controlado é a posse e a propriedade, que também possuem algumas subdivisões, porque às vezes a gente trabalha com instrumentos financeiros, a gente trabalha com outros tipos de bens ou direitos que podem ter uma variação muito grande, tá? Então, é mais ou menos assim, para reforçar.
Resumindo a história, bens e direitos, todo o conjunto de bens e direitos patrimonial fica estabelecido para que a gente controle por meio da terminologia chamada ativo, tá bom? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Com um doguinho aqui miando alto, né? Aqui em casa os cachorros miam e os gatos latem. Tá atrapalhando vocês aí? Eu não sei como é que tá chegando o áudio. Não, tá bom, professor. Mas tá dando para ouvir o cachorrinho? Então eu seguro ela aqui rapidinho e a gente melhora. Eliane, tá por aí? Não, tá tranquilo, não tá atrapalhando, não. Então tá bom. Enquanto ao conteúdo também, presumo, né? Que vocês vão me dar um grito aí se eu estiver falando alguma coisa que não faça muito sentido. Vimos a classificação de passivo também, e aí basta fazer aquele exercício, né? Então, tudo que eu não classifico como ativo no sentido de bens e direitos, eu vou classificar como uma obrigação da empresa, da entidade, melhor dizendo, né? E da entidade justamente por isso, porque daí eu não vou abranger somente as empresas que possuem fins lucrativos. Eu vou abranger também aquelas empresas que não possuem fins lucrativos ou algo nesse sentido. Então, eu queria pedir para vocês, assim, considerem essa classificação da mesma forma que a gente já tem desde aquele primeiro momento, né? Bens, direitos, obrigações para com terceiros, obrigação para com os sócios. Feito isso, você junta com esse conhecimento teórico, a fim de que consiga efetivamente perceber que assim a norma ela não fala uma coisa muito distante daquilo que você precisa ou daquilo que você já conhece. Ela só usa termos mais técnicos. Então, obrigação presente, transferir ali recurso é o sentido de que eu registro essa obrigação quando ela vai resultar de alguma forma na saída de recurso, por isso ela usa essa expressão, transferência, ou seja, eu vou ter que pagar essa conta de alguma forma. E aí a transferência, não lembro se eu comentei isso, mas ela é essa terminologia, inclusive, por quê? Porque não é somente a saída de recurso. Eu posso, por exemplo, quitar uma dívida que eu tenho cedendo um bem que eu possuo. Não é necessariamente o pagamento, a quitação, né, por meio do dinheiro, como a gente conhece. Então, essa transferência desse recurso econômico seria isso. Eu entrego para um fornecedor que eu tenho lá, sei lá, comprei uma caixa, e essa caixa me custa R$1.000 e eu não vou pagar ele em dinheiro, fiz o combinado e falou assim, olha, eu fiz a venda por 2.000 e passo o direito de receber, sei lá, R$300 dessa venda para você. Pode ser dessa forma? Pode. Então, pronto. Aí, feito o acordo, é uma transferência de um recurso econômico. Né? Aí é mais ou menos a premissa do que a norma quer dizer. Então, é para contemplar tudo mesmo. Patrimônio líquido vai ser esse resíduo. Resíduo significa aquilo que sobra, né? A gente também chama resíduo, ou entende resíduo na língua portuguesa como lixo, porque é aquilo que sobra, mas não significa lixo, tá? Só para deixar claro, é valor residual ou participação residual, porque é aquilo que sobra. Isso seria o significativo, né, dessa expressão, a significância dessa expressão. Os ativos da entidade após a dedução de quem? Dos passivos, ou seja, das obrigações com terceiros. E aí a gente chama isso de conta patrimonial para depois chegar nas contas de resultado. Receita e despesa, efetivamente. Então, o que vão ser as receitas? Entrada de recurso econômico. O que vão ser as despesas? Aquilo que eu tenho de saída de recurso econômico, de uma forma ou de outra, que normalmente acontece antes, eu já falei isso para vocês também, a fim de que eu possa obter receitas. Então, normalmente, muito raramente, eu vou ter uma despesa que não está relacionada a uma receita. Até a despesa com depreciação, se eu parar para entender por que ela existe, eu só tenho ela porque eu tenho um bem, né, um ativo imobilizado, um carro, por exemplo, e eu tenho aquele carro não é para ostentar, é porque ele faz parte do patrimônio da entidade, então ele cumpre o seu propósito dentro daquele contexto. Então, a despesa com depreciação é um gasto que eu tenho, que é o desgaste do bem, apesar de eu não pagar para ninguém, porque eu preciso daquele carro para entregar minha mercadoria, para fazer venda de porta a porta, para, sei lá, movimentar alguma coisa, né? Mas não é para o carro ficar parado. Então, eu posso ter todo tipo de despesa, no sentido sempre de atender ali a obtenção de receitas, né? Esse é normalmente a ideia geral. Daí tem os custos, tem o ganho, tem a perda também, que são conceitos derivados de receitas e despesas. Né? Que nesse primeiro momento também o ganho, acho que não é tão interessante, nem mesmo a perda, porque aí é interessante que vocês façam primeiro contabilidade comercial, para depois ir dominando
esses conceitos em específico, tá? E aí, nas últimas aulas, a gente fez o exercício, né? Não vou repassar tudo aqui, mas é só para relembrar, onde a gente ficou de entender um pouquinho sobre a natureza das contas, né? Entender o que são esses tais atos e fatos e aquilo que eu vim conversando com vocês. O exercício ele foi resolvido, né? O exemplo, melhor dizendo, utilizando uma estrutura mínima, né? Com algumas circunstâncias que a gente foi passo a passo, observando, modelando, percebendo, discutindo e conversando. Mas, em resumo, é a mesma coisa que vocês já conhecem, que se pratica em toda a faculdade, de acordo com as perspectivas. Então, você vai fazer débito e crédito para todas as disciplinas, praticamente, a fim de que em cada uma delas você entenda a natureza daquilo que você está discutindo. Né? Se for para custos, aí você vai trabalhar o cálculo de custos e depois entender como contabiliza esses custos, aplicando ali ao contexto patrimonial, o contexto contábil da empresa que você está fazendo a contabilidade. Então, atos e fatos ou natureza das contas dependem única e exclusivamente dessa interpretação. E aí, geralmente, a galera que não consegue chegar nessa parte de ter tranquilidade para dominar esse assunto é porque não conseguiu conceituar ou conceber o conceito da definição de ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa, ou até mesmo de custos. E aí, se isso não ficou claro, definir atos e fatos e a modificação do patrimônio de acordo com as operações também é um pouquinho mais complexo. Mas eu dei algumas dicas, né? Eu mostrei naquela aula anterior a relação de você fazer a apuração do resultado e na aula anterior a isso também eu comentei sobre o passo a passo da gente fazer a cada situação a elaboração do balanço a fim de que eu pudesse ver a alteração. Não é que eu vou executar isso no dia a dia, mas eu faço essa técnica para eu entender se eu tenho dificuldade, né? Pelo menos é uma das técnicas que eu conheço, podem haver outras, para eu entender como que aquele ato torna-se um fato, ou seja, modifica, altera, melhor dizendo, e se ele altera, de que forma ele altera? Ele pode ser modificativo ou permutativo. Se ele é modificativo, ele aumenta, modificativo aumentativo ou modificativo diminutivo. Termos técnicos, mais uma vez, mas em resumo, se ele modifica, ou ele aumenta ou ele diminui. Se ele permuta, ele troca uma coisa de um lugar para o outro, mas não altera efetivamente ali o meu patrimônio. O resultado final, né, melhor dizendo. Ele altera a composição, por isso que ainda assim ele é um fato. Então é aquela troca lá que a gente fez. Comprou o veículo, saiu o dinheiro do banco, foi parar no imobilizado, foi parar na conta veículo. Alterou o patrimônio no sentido de valor? Não, alterou a composição. E isso lá na frente, quando vocês fizerem análise das demonstrações, fizerem a aula de estrutura das demonstrações, vocês vão entender melhor, mais profundamente. Eu aqui que foi bem superficial, assim, bem direto, para a gente poder ver a mecânica só com as operações. Não fizemos, por exemplo, as operações com juros, não fizemos as operações de folha de pagamento, essas coisas que vocês podem também, quando forem avançando, ir praticando a mesma mecânica. E aí, qual que é a expectativa ainda da disciplina, já que é uma aula de revisão e síntese dessa primeira unidade? Pegou toda essa teoria, compreendeu todo esse processo, vamos para onde agora? A prática e o entendimento dessas demonstrações na perspectiva teórica. Então, a gente vai lá, faz, o livro diário, quais são os elementos mínimos? Livro razão, quais são os elementos mínimos? O que é um termo de abertura? O que é um termo de encerramento? O que é o balancete? O que é o balanço? O que é a DRE? Etc. O que é o fluxo de caixa? Para a gente entender realmente esse processo. E, por fim, o uso da contabilidade nas operações cotidianas. Então, como é que isso tudo gera a informação que eu preciso para eu poder interpretar essa informação para tomar a decisão, sem se preocupar tanto assim com o processo de treino ou prática do débito e crédito, que não vai faltar nas outras matérias. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Professor, todas aquelas nomenclaturas lá, NE, tudo isso vai cair na prova? Quais nomenclaturas? NBC, TG, tudo aquilo que o senhor passou no primeiro slide? Aqui, deixa eu ver aqui, das normas, né? Tem essa parte aqui. Isso. Bom, eu posso, por exemplo, te perguntar a diferença entre normas profissionais e técnicas, mas não necessariamente que você vai ter que olhar uma por uma e saber uma por uma. Essas nomenclaturas aqui, você está falando, né?
Isso, anterior. Não. E não se preocupe que assim, você vai poder pesquisar também caso haja ainda algum resquício de dúvida, tá? Não é para decorar nada não, se é essa a sua pergunta. Isso aqui é só para você entender para quando você vê essa sopa de letrinha, não for a primeira vez, né? E aí fica mais difícil ainda de entender o que são todas essas nomenclaturas, tá? É só por isso que a gente viu. Mas assim, a estrutura das normas, como que elas se compõem, onde é que eu acho a tal da informação sobre o setor público, por exemplo, você tem que saber que tem. Né? Esse é o conceito que eu queria passar. Eu quero aprender mais ou eu preciso elaborar uma BFC. Tem norma para isso? Onde é que eu vou olhar? Aí você precisa saber que tem norma técnica geral, dentro da norma técnica geral tem as normas completas, dentro das normas completas você vai ter uma norma dedicada à elaboração das demonstrações contábeis, que é essa que a gente viu, uma complementar especificando, se for o caso, por exemplo, de estoque, especificando o registro e mensuração de ativo imobilizado, ou até mesmo para a elaboração de uma DRE, de uma DFC, tem norma para tudo. Né? Então, é para você saber que existe esse caminho e entender esse raciocínio, porque daí se eu pergunto a diferença entre uma coisa e outra, faz mais sentido, né? Você vai saber por que isso é importante para a sua profissão posteriormente. Sim, entendi. Obrigada. Eliane, alguma consideração, dúvida? Não, tá tranquilo, é só estudar mesmo e tem que pegar firme na hora de fazer o plano lá, né? Plano de contas? O plano de contas. Eu acho que deixa eu posso interromper já a gravação, né? Que daí depois não fica tão grande para o pessoal assistir, tá? Deixa eu pausar aqui. Ok.